Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos comentar a lição de número 10, a mordomia das finanças. Estamos estudando nesse trimestre sobre mordomia cristã. Qual a visão que o cristão deve ter em relação ao dinheiro, em relação às finanças? Inicialmente, vamos compartilhar alguns pensamentos ou algumas frases que algumas pessoas falaram acerca do dinheiro. Certa pessoa, anônimo, nós não temos o nome, disse: o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais uma pessoa bebe, mais sede sente. Outra pessoa disse: não há bolsos em uma mortalha. Francis Bacon disse: dinheiro é como esterco, só é bom se for espalhado. Samuel Chaldes disse: o amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males do mundo. Samuel Johnson disse: tempo e dinheiro são os fardos mais pesados da vida, e os mortais mais infelizes são os que têm mais do que são capazes de usar bem. John Henry disse: a verdadeira medida de nossa riqueza está em quanto valeríamos se perdêssemos todo o nosso dinheiro. Roger Strand disse: aquele que serve a Deus por dinheiro servirá ao diabo por salário melhor. John Holdert disse: o homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. Frederick Stendhal disse: Mamon é o maior senhor de escravos do mundo. Sêneca disse: o dinheiro ainda não deixou ninguém rico. E Herbert Spencer disse: dinheiro, o maior Deus debaixo do céu. Tertuliano disse: nada do que é de Deus é obtido com dinheiro. São algumas reflexões acerca do dinheiro. Como o cristão deve ver as finanças e como o cristão deve ver as questões relacionadas ao dinheiro? Todos nós sabemos que o dinheiro ele pode ser visto como o meio para suprir as necessidades básicas da vida, mas o dinheiro também é utilizado como simbolismo de sucesso, de poder, de posição social e também de segurança. Como deve ser então a visão do cristão em relação às finanças? Bem, a primeira coisa que devemos observar, que é comentado inclusive na revista, é que tudo que nós temos vem de Deus. Deus, ele é o dono de tudo. A Bíblia nos mostra isso. Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Esse é o princípio, então, da soberania de Deus, que está relacionado às finanças. Tudo, portanto, vem de Deus. Tudo pertence a Deus. E tudo são dádivas de Deus, então, para nós. 1 Crônicas 29, 14. Porque tudo vem de ti, e da tua mão todamos. Bem, aqui entra então outro elemento que é comentado na revista, o trato com o dinheiro. Como é que nós devemos então lidar com o dinheiro? Como é que nós devemos ver as questões relacionadas ao dinheiro? Bem, se o dinheiro vem de Deus, nós precisamos então lidar com o dinheiro de forma sábia, de forma responsável e de forma cristã. Nós temos, portanto, uma visão bíblica em relação aos bens materiais e também à utilização do dinheiro. Jesus, inclusive, falou em Apocalipse 3,17 sobre pessoas que pensavam que eram ricas e, na realidade, eram pobres. Nós devemos, então, ter uma visão correta e bíblica acerca do dinheiro. Aqui entra um outro elemento que é a falsa prosperidade. Nós estamos vivendo dias, especialmente dentro do contexto brasileiro, da teologia da prosperidade. A Bíblia fala realmente sobre a prosperidade. E não há nenhum problema em relação à prosperidade. Não há nenhum problema em relação à prosperidade em si. Há muitas pessoas que pensam que quando falamos em relação à prosperidade ou à teologia da prosperidade, as pessoas acham que nós estamos sendo contra a prosperidade. A Bíblia fala sobre a prosperidade. O que nós queremos combater é a teologia da prosperidade. Então devemos diferenciar
a prosperidade bíblica da teologia da prosperidade, que são duas coisas distintas. A teologia da prosperidade é a prosperidade pela prosperidade, ou seja, é a prosperidade como um fim da vida, inclusive utilizada como parâmetro para medir elementos que são relacionados ao aspecto espiritual. Algumas pessoas, adeptos da teologia da prosperidade, veem o sucesso financeiro como parâmetro para medir a espiritualidade de uma pessoa e de que ela não está em pecado, por exemplo. Essa não é a visão correta em relação à Bíblia. Nós temos na Bíblia pessoas que foram ricas, pessoas que foram prósperas e souberam utilizar a prosperidade que têm. Então devemos atentar para essa relação entre prosperidade e espiritualidade. Tem pessoas então que vinculam a prosperidade material com a espiritualidade. A prosperidade material e espiritual é, na realidade, dois elementos, mas que devem ser avaliados dentro do ponto de vista bíblico e do ponto de vista cristão. Nós temos algumas pessoas na Bíblia que foram prósperas, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, José de Arimateia e outros, pessoas prósperas, mas que sabiam relacionar a prosperidade com a espiritualidade. Então não há nenhuma contradição entre prosperidade e espiritualidade. Esse é um dos erros. O primeiro erro, então, em relação à prosperidade e espiritualidade é a pessoa achar que, de uma certa forma, uma não há conciliação com a outra. É perfeitamente possível conviver com prosperidade e espiritualidade. O outro elemento, que é o outro extremo, é a pessoa vincular somente a prosperidade a verdadeira espiritualidade, né? A prosperidade com a verdadeira espiritualidade, vincular necessariamente. Isso nós não vemos, então, essa prática, portanto, nas Escrituras. Então, nós temos muitas pessoas na Bíblia que foram prósperas, mas souberam conviver a sua prosperidade com a sua espiritualidade. Então, em relação à questão da prosperidade, a teologia da prosperidade, devemos estar atentos. É interessante que você, professor da escola dominical, pesquise um pouquinho sobre a teologia da prosperidade. Como foi que ela surgiu, o contexto americano, as principais personagens que estão envolvidas na teologia da prosperidade e como que essa teologia da prosperidade ela veio então para o Brasil, né? Principalmente através de livros, de literatura, e hoje ganha livre terreno em nosso território, em nosso país, em nossa nação. Então, primeiramente, devemos refletir que tudo vem de Deus, que tudo vem do Senhor, nosso Deus. Em segundo lugar, como é que o cristão deve ganhar dinheiro? Interessante nós observarmos como que o dinheiro ele tem uma história relativamente longa. Se você estudar a história da economia, nós vamos observar isso. Inicialmente, as pessoas praticavam, a história da economia nos diz isso, o chamado escambo. Ou seja, quem tinha uma verdura, trocava então por outra verdura, por outro elemento, né? Por um peixe, por exemplo. Quem tinha, por exemplo, trigo, trocava por outra mercadoria. E assim praticava-se então a troca, que era o chamado então de escambo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, foi praticado quando chegaram ao Brasil os europeus, eles praticaram aqui no Brasil o escambo, a troca direta com os nativos. Trocavam espelhos, colares, trocavam também outros bens por madeira, inclusive como o pau-brasil, animais exóticos, pele de animais, enfim. Essas coisas tinham muito valor na Europa e essas pessoas, então, os europeus, quando aqui chegaram, praticaram, então, essa forma de troca, ou de escambo, né? Bem, só que começou a surgir, segundo a história da economia, algumas dificuldades. Às vezes as pessoas tinham um determinado produto, mas não queriam trocar por aquele produto, então, que o outro tinha. Ele tinha outra necessidade, né? As pessoas, então, neste momento, começaram a utilizar, por exemplo, o sal.
O sal passou a ser um elemento comum de troca. Todas as pessoas precisavam do sal. Então, sempre que as pessoas queriam fazer troca, elas utilizavam. O sal era um elemento muito comum e que era bem aceito. Todos queriam sal porque o sal era um elemento essencial. É daí, inclusive, que vem então a nossa palavra salário em nossa língua portuguesa, porque o sal foi muito utilizado como um dos elementos principais no escambo, na troca por mercadorias. Bem, o gado também foi outro elemento muito utilizado como referencial. As pessoas, quando perguntavam então o valor de determinado objeto, chegavam a dizer: quantas cabeças de gado vale esse produto? Né? Bem, outras mercadorias passaram a ser meio de troca também. O ouro, a prata, o cobre, alguns minérios, as conchas, enfim, esses objetos eram para satisfazer às vezes as vaidades das pessoas e eles então passaram a utilizar como elemento de troca. Mas na frente então, dentro já do processo moderno da economia, nós então temos o surgimento do papel moeda. O papel moeda evoluiu para o que hoje conhecemos como meio de troca. Né? Hoje nós temos então uma evolução muito grande na economia. Inclusive hoje os recursos monetários de uma nação na realidade então as bases das finanças desta nação. Bem, inclusive hoje nós observamos no nosso caso aqui do Brasil a relação, né, do poder e das instâncias do poder em nosso país e também em vários lugares do mundo em relação ao dinheiro é a relação de corrupção de forma desenfreada. Então, o apóstolo Paulo já falava, 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, em segundo lugar, como é que o cristão deve ganhar dinheiro? O comentarista da Lissane mostra como o cristão então deve ganhar dinheiro dentro de uma perspectiva bíblica. Primeiramente, não há nenhum erro em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser utilizado com sabedoria, com bom senso, e o cristão pode então ganhar dinheiro. Mas como é que o cristão então deve ganhar dinheiro? Primeiro, com trabalho honesto. Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. 1 Tessalonicenses 2,9 diz: porque vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2,9 e 1 Tessalonicenses 4,11, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Então, trabalho honesto é a primeira forma de ganhar dinheiro que a Bíblia, então, nos apresenta. O cristão, então, em segundo lugar, deve, então, fugir de práticas ilícitas. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Ou seja, o cristão então deve fugir das práticas ilícitas. Nós temos vários textos no Antigo Testamento, provérbios, literatura de sabedoria, como no Novo Testamento também, que nos mostra o princípio da honestidade. Romanos 13, Paulo disse: andemos honestamente. Portanto, fugir das práticas ilícitas. Em terceiro lugar, fugir da avareza e da preguiça. 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia, então, não condena o dinheiro em si. O que a Bíblia condena é a avareza e também o amor do dinheiro, a ambição desenfreada por riquezas. É isso que a Bíblia ela condena. Então o cristão deve fugir da avareza e o cristão deve fugir também da preguiça. Né? A Bíblia fala muito sobre isso em vários textos bíblicos. Em terceiro lugar, então, como é que o cristão deve utilizar o seu dinheiro? O cristão deve utilizar o seu dinheiro contribuindo com os dízimos. Nós estudamos isso na aula anterior, portanto não vamos repetir, porque na aula anterior já comentamos acerca dos dízimos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em segundo lugar,
contribuindo também com as ofertas, né? Para manter a evangelização, as missões, o sustento dos obreiros, enfim, os trabalhos da igreja local. Então, como o cristão deve usar o seu dinheiro? Deve utilizar na igreja do Senhor ou na obra de Deus e na sociedade também civil. Como é que o cristão deve utilizar o seu dinheiro na sociedade civil, ou seja, no lar e no trabalho? Ele deve, alguns elementos devem ser observados. Primeiro, evitar dívidas fora do seu alcance. Muitas pessoas têm ficado endividadas pelo mau uso do dinheiro, inclusive com as facilidades hoje de créditos e a utilização, por exemplo, do cartão de crédito. Provérbios 22:7, a Bíblia diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, evitando dívidas fora do alcance, ou seja, viver uma vida dentro das suas possibilidades. Em segundo lugar, evitando os extremos, ou seja, o cristão deve ser cuidadoso em relação ao dinheiro, mas não deve ser avarento, ou seja, em detrimento às vezes do bem-estar da família, alguns então partem para uma suposta economia que na realidade já foge dos princípios então de economia. É, como se diz numa linguagem popular, os pães duros, né? É a pessoa então avarenta, é a pessoa então que parte para o extremo. Em terceiro lugar, se possível, sempre comprar à vista. Todos sabem que este é um princípio elementar. A compra à vista garante um poder de negociação muito maior para a pessoa que está comprando, né? Quarto, não ficar por fiador. Nós temos vários textos na Bíblia que alertam sobre isso. Provérbios 11:15, Provérbios 17:18, Provérbios 20:16, Provérbios 22:26 e Provérbios 27:13. A Bíblia, então, aconselha a não ficar por fiador. Aqui há o perigo, por exemplo, de fornecer cheque para alguém utilizar em seu nome. Muitas pessoas já tiveram problemas em relação a isso. Outro elemento a considerar é fugir de agiota. É importante fugir de agiota. Êxodo 22:25, Levítico 25:36, a Bíblia fala sobre juros extorsivos, que é chamado de usura aqui nesses textos, né? Um cristão não deve praticar a agiotagem, que é o empréstimo de dinheiro de modo clandestino, geralmente com juros exorbitantes. Portanto, quem assim procede está se aproveitando da situação de aperto de determinadas pessoas para obter vantagem pessoal. Isso não é uma prática, portanto, cristã. Outro elemento é pagar os impostos. O cristão, então, deve utilizar o seu dinheiro na sociedade civil e no trabalho também pagando seus impostos. Romanos 13:7 diz: a quem imposto, imposto. A sonegação de impostos não deve ser uma prática utilizada pelo cristão. Bem, diante então das finanças, é interessante o cristão observar, fazer uma espécie de orçamento, né? Uma espécie de orçamento cristão pode fazer. É o orçamento pessoal, doméstico ou familiar. Primeiramente, se deve colocar quanto se ganha, é a renda bruta. Depois se coloca o dízimo do Senhor. E depois verifica, então, o que é que ele tem para, então, administrar. E aí entra 3 tipos de despesas. Despesas fixas, despesas variáveis e despesas eventuais. Despesas fixas são aquelas que ocorrem todos os meses, são fixas, como o próprio nome diz. O aluguel, a prestação da casa, a conta de luz, de água, telefone, aposentadoria, o seguro do carro, colégio, essas são despesas fixas. Existem, em segundo lugar, as despesas variáveis, é aquela que pode variar o valor de um mês para o outro. Alimentação, por exemplo, supermercado, feira, manutenção do carro ou outras coisas, etc. Ou seja, despesas mensais variáveis. Em terceiro lugar, terceiro grupo então de mensagem, de despesas, existem as despesas eventuais: roupas, calçados, recreação, médico, farmácia, material escolar, livros, móveis, investimento, enfim, reserva inclusive para contribuir como Deus também orientar, que entra a contribuição
para determinadas coisas que Deus orientar ao cristão. Outro ponto que eu quero compartilhar são o que alguns chamam de exatamente os pecados financeiros. Pecados financeiros. Quais são alguns dos pecados financeiros que as pessoas cometem? O primeiro pecado financeiro é exatamente fugir da realidade do dinheiro. O dinheiro, ele é de fato uma realidade. Nós temos que conviver e tem implicações então em nossas vidas. É claro que os estudos psicológicos vêm mostrando que traços de personalidades influenciam na maneira como a pessoa lida com o dinheiro. Então nós temos pessoas que lidam com o dinheiro de uma forma e temos pessoas que lidam com o dinheiro de outra forma. Isso está muito relacionado a traços de personalidade. Então, o pecado financeiro número 1 é fugir da realidade do dinheiro, inclusive das implicações que o dinheiro tem no casamento. Em segundo lugar, expectativas irreais. É a pessoa criar uma expectativa irreal em relação a determinada coisa que tem implicação financeira. É uma pessoa que vive no contos de fada. Terceiro pecado financeiro é a comunicação enganosa em relação à questão das finanças. Não há uma comunicação perfeita em relação às finanças, pode trazer implicações também. A outro pecado financeiro é o consumismo, que é muito comum. É as pessoas comprar por comprar. É as pessoas consumir. Nós estamos vivendo em uma sociedade consumista. Então, a visão das pessoas é: se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. As pessoas vinculam o ter ao ser na sociedade que nós estamos vivendo. Então, consumismo. Como o cristão deve viver numa sociedade consumista? Ele deve pautar pelos princípios bíblicos. Outro pecado financeiro é o descontentamento. A pessoa sempre está descontente. Quando ela adquire alguma coisa, ela acha que ela tendo determinado objeto, determinado bem, ela estará feliz. Mas quando ela tem aquilo, vem a infelicidade. Ela está sempre descontente. Ela está sempre focando naquilo que ela tem, no que ela não tem, ao invés de focar naquilo que ela tem. Então, o cristão deve atentar para isso, não deve esquecer de focar naquilo que ele tem. Embora ele possa almejar algumas coisas, mas ele não deve ter como foco para gerar descontentamento aquilo que ele não tem. Um outro é o remorso. Outro pecado financeiro é o remorso, é a pessoa não se preparar para determinados imprevistos, para o fim da vida, para doenças, para coisas que podem acontecer de forma imprevista. E às vezes ele tem remorso por causa disso. Foi uma oportunidade que ele surgiu, mas ele não estava preparado financeiramente para aquela oportunidade. Isso pode gerar remorso. Então, é outro pecado financeiro. E um outro pecado financeiro também é a dissolução, é a pessoa gastar, esbanjar, gastar tudo então que ela tem. Então, esses são alguns dos problemas em relação às finanças. Então, concluindo, nós podemos afirmar em relação às finanças, que o dinheiro é uma bênção ou o dinheiro pode ser uma maldição. Depende então do uso que nós fazemos então do dinheiro. A maneira como nós utilizamos o dinheiro pode dizer se ele é uma bênção ou se ele é de fato uma maldição. Portanto, prezado professor e prezados alunos, que você possa então atentar para esta lição, os elementos principais da lição. Inicialmente, mostre que tudo que nós temos vem de Deus. Em segundo lugar, exponha como o cristão deve ganhar dinheiro e explique como o cristão deve utilizar dinheiro. Então, enfoque a questão claramente que tudo vem de Deus, como é que o cristão deve ganhar e como é que o cristão deve utilizar o seu dinheiro. Atente para os textos bíblicos, Eclesiastes 5, 10, 11, 1 Timóteo 6, 6 a 10. Estude esses textos bíblicos e sempre fundamente com os textos bíblicos. É importante fundamentar com os textos bíblicos, mostrando então para os seus alunos. Compartilhe também, se possível, conforme nós mostramos aqui no vídeo, um pouquinho da história da economia, do uso do dinheiro, como foi que o dinheiro passou a fazer parte da sociedade moderna que nós estamos vivendo. Eu creio que isso é importante para que se tenha uma visão correta acerca da... Conhecendo a história, pode-se ter uma visão melhor em relação à utilização do dinheiro nos tempos modernos. Regue tudo com oração, aplique a realidade então dos seus alunos
E não perca essa grande oportunidade, uma sociedade materialista que nós estamos vivendo, de mostrar a visão bíblica acerca das finanças. Portanto, a mordomia das finanças. Que Deus abençoe cada professor e cada aluno da escola dominical. E até a próxima lição.